Olá pessoas, eu sou a Milena Posidoni, seja bem-vindo para mais um vídeo. Esse é o vídeo mais difícil que eu já fiz na minha vida e eu espero que não tenha daqui para frente nenhum vídeo tão difícil quanto esse. Eu vim aqui contar para vocês a história da minha gestação. Muitos que me acompanham nas redes sociais, ou pessoas que são amigos, colegas, familiares, pacientes, acompanharam mais ou menos aí o que aconteceu comigo nos últimos meses, a minha gestação e a perda das minhas filhas, mas foi tudo muito confuso, tudo muito dolorido, complicado, e não deu para contar direito, né, para as pessoas. Depois que tudo aconteceu, no dia 4 de junho, essa história não é que terminou, né, mas foi o dia que aconteceu o parto das meninas, e aí eu precisei de um tempo para me refazer, para organizar essa história na minha cabeça, encontrar uma forma de contar ela aqui para vocês. Talvez vocês possam estar pensando, né? Ah, mas para que gravar um vídeo falando disso? Primeiro de tudo, eu sempre quis, desde que tudo começou a acontecer, eu falei pro Pedro, meu companheiro, que eu queria gravar um vídeo falando sobre isso, porque é a nossa história, né? Eu queria registrar essa nossa história, eu quero que essa história esteja disponível ali no YouTube para eu ir lá e assistir, para eu lembrar, porque eu não quero esquecer. Apesar de muito dolorido, apesar de muito difícil tudo que a gente viveu, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Então, assim como as pessoas fazem registros dos seus filhos vivos, eu quero fazer o registro da história das minhas filhas, né? De como que foi essa história delas, uma história curta, uma vida breve, mas que existiu. E o segundo motivo é porque eu acho importante compartilhar, eu acho que trazer reflexões, trazer vivências, né? Como foi para mim, talvez existam pais, mães por aí circulando na internet, caiam nesse vídeo e talvez aqui encontrem algum conforto, alguma palavra de carinho, de afeto, né? É uma história, e é uma história bonita, apesar de ser triste. Nem toda história triste é uma história feia. Às vezes as histórias tristes podem ser bonitas também. Histórias bonitas podem ter um pano de fundo triste. As histórias são múltiplas, né? Mas vamos lá, chega de enrolação, tô enrolando. Um pouco. Chega de enrolação, eu vou começar a contar pra vocês essa história. Não sei se vai ficar comprido o vídeo, se eu vou dividir em duas partes, 3, 5, não sei. Eu vou contar do jeito que eu acho que essa história precisa ser contada. E eu quero começar falando pra vocês a respeito da gravidez. Estamos vivendo uma pandemia, né? Então, no meio de toda essa loucura, tem sido um período bem desafiador na vida de todo mundo. Eu, como todo mundo, estava lá dentro da minha casa, sofrendo, isolada, sozinha, e enfrentando, né, os desafios que essa situação trouxe pra gente. Até que eu reencontrei o Pedro, na verdade o Pedro me Encontrei você. veio me procurar, a gente já tinha se conhecido há anos atrás em um evento lá da USP que ele foi dar aula, tínhamos nos encontrado, nos conhecido lá, e em outubro do ano passado ele fez contato comigo, né, aquele papo, sabe aquele papo, eu sonhei com você. A gente começou a conversar e ele estava completamente isolado na casa dele, eu estava completamente isolada na minha também. Resolvemos nos encontrar então. Ele foi para minha casa, nós passamos um fim de semana maravilhoso, depois mais um, depois ele não foi mais embora. E em 1 mês e meio mais ou menos que estávamos juntos, 2 meses, eu engravidei. Não queríamos, né, desde que nos conhecemos, isso foi uma pauta que a gente conversou a respeito de filhos, nenhum de nós tinha intenção de ter filhos, mas aconteceu e não foi obra do acaso e nem do destino, nós simplesmente nos descuidamos e eu fiquei grávida. No momento que eu fiquei grávida, nós tivemos uma mistura de sentimentos, assim, né, foram muitos sentimentos. A gente estava muito apaixonado, muito feliz, então, de alguma forma, a gravidez aconteceu, assim, né? A notícia da gravidez foi uma notícia muito, muito, muito feliz, apesar da gente ter tido essa conversa que não queríamos ter filhos, mas na hora que estava ali na nossa frente, o nosso sentimento
foi de alegria, né? E a gente ficou muito contente, muito animado, muito perdido, muito assustados também, porque era uma reviravolta muito grande na nossa vida, né? Eu com 39 anos, com uma carreira já consolidada, né? Com uma vida super calma, super estruturada, tudo ali naquele funcionamentozinho perfeitinho. Ele é acadêmico, tá? Em vias de fato aí para terminar o doutorado, então vivia também aquela vida pacata em meio aos livros, a radicultura dele que ele escuta todo dia, o cachimbo dele, tava tudo certo para ele também, né? Nós dois estávamos satisfeitos com a vida que nós tínhamos e ficamos satisfeitos com a gravidez, mas é uma grande transformação para a nossa vida, né? Então, foi um momento ali de muitos sentimentos, muitas questões, muitas inseguranças, muita conversa, algumas brigas, alguns desentendimentos, e a gente foi construindo isso, né? Foi entendendo o que era essa gravidez na nossa vida e como que a gente ia lidar com ela e tudo mais. E a coisa se assentou muito rápido, na verdade, assim, né? Foi tão encantadora a ideia da parentalidade para nós dois que rápido a gente já virou essa chavinha e já começou a se entender como pais, como provedores, como cuidadores, como responsáveis, né, pela educação de uma criança, pelo afeto, eu com a minha história pessoal, ele com a história dele pessoal. A gente foi remodelando isso, né? Tentando ver o que cabia pra gente de tudo que a gente viveu e recebeu e quais que seriam os sonhos que a gente ia projetar nessa gestação, porque gestação é sonho, é projeção, é expectativa, é tudo sobre os pais, ainda não é sobre a criança, né? É sobre os pais, sobre o desejo dos pais de viver aquela parentalidade. E a gente foi indo. Até que no primeiro ultrassom que nós fizemos, logo que eu fiquei grávida, eu falei, eu estou grávida de gêmeos. Porque tem muitos gêmeos na minha família e tudo mais, mas eu achava que eu estava grávida de gêmeos. E o Pedro dizia que não, falava, imagina, você tá doida, não tá, é um só, não. Se vier dois, a gente dá um pra alguém. E aí era uma piada interna nossa e tal. E aí fomos fazer o primeiro ultrassom, eu tava com 8 semanas de gestação. Entre 7 e 8 semanas, quando a gente foi fazer o ultrassom. E qual não foi a minha surpresa quando eu chego lá e descubro que são gêmeos. Não dá nem para explicar a emoção desse momento, assim. Foi um momento muito bonito, muito especial, muito desesperador também, né? Eu não vou aqui só falar das coisas boas e fáceis e felizes. Foi desesperador, né? Pensar como que a gente ia cuidar dessas crianças em todos os aspectos, né? Financeiramente, a questão do tempo, da logística, de casa para morar, de espaço para comportar mesmo essas crianças. Então, assim, é um mix de emoções, assim, que não dá muito para explicar. Eu acho que é o tipo de coisa que só vivendo mesmo, né, pra gente saber. Mas o pano de fundo disso era a alegria, assim, né? Quando eu engravidei, eu senti muito medo, senti muito desespero, porque eu já tô com 39 anos, eu engravidei, agora eu já tenho 40, mas eu engravidei com 39 e de alguma forma eu acreditava que meu corpo não ia aguentar uma gestação. São parafusos da nossa cabeça, né? E a maior parte das mulheres grávidas com quem eu converso entram nesse universo. É um universo muito assustador. Apesar de ser muito bom, é muito assustador, né? Você fica questionando se o teu corpo vai aguentar, se você vai dar conta, se você tá nutrindo aquela criança, e no meu caso, aquelas crianças direito, se você tá fazendo tudo que precisa ser feito, o que mais pode ser feito. Passam muitos medos, muitas angústias, assim. O primeiro trimestre da gestação foi muito confuso, foi muito complicado. A minha cabeça ia longe, assim, várias vezes eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer 2 crianças aqui dentro de mim, gente? É muita coisa para mim. Eu não vou conseguir, essa máquina não vai funcionar o necessário, o suficiente.
mas fomos enfrentando, né? Então soubemos que eram gêmeos, ficamos muito felizes, a família inteira ficou muito feliz. E aí a gente começou a construir, então, o sonho da parentalidade a partir de 2 crianças, né? Não éramos apenas pais, nos tornamos da noite para o dia pais de 2 crianças. E tudo era em dobro na nossa cabeça, não só no aspecto prático, mas no aspecto emocional, né? Amar 2 crianças, cuidar de 2 crianças, ver essas 2 crianças criando uma relação entre elas. A gente ficava imaginando como que seria a relação delas, a amizade delas, a relação delas com as nossas gatinhas. Então, assim, foi aí que se constituiu toda a nossa entrega, né, para essas 2 crianças. Algumas semanas depois nós fizemos o exame de sexagem fetal, porque, né, ansiedade a gente vê por aqui, e vimos que eram 2 meninas. Só que o que aconteceu? Logo no começo da gestação, nesse primeiro ultrassom que a gente descobriu que era uma gestação gemelar, nós já foi identificado porque eu não sei o quanto vocês sabem, mas existem 3 tipos de gestação gemelar. Uma delas eu não vou falar, eu vou falar o termo mais popular mesmo, que é bivitelinos, que são 2 placentas, 2 bolsas, 2 bebês. Esses gêmeos, eles são gêmeos fraternos, então geralmente eles são bastante parecidos, mas são tão parecidos quanto irmãos podem ser parecidos, né? Não são gêmeos idênticos. Existe um segundo tipo de gestação gemelar, que são os univitelinos, e dentro dessa categoria de univitelinos tem 2 tipos de gestação. O univitelino, que é uma placenta e 2 bolsas, cada neném fica numa bolsa, e o outro tipo que é uma placenta e uma bolsa e os 2 bebês estão na mesma bolsa. Esse tipo de gestação é o tipo de gestação mais rara, geralmente é desse tipo de gestação que nascem gêmeos siameses, por exemplo. Então é um tipo de gestação gemelar bastante rara, é um acidente do acidente genético, porque a gestação de univitelinos já é um acidente genético, ela não é uma predisposição hereditária. Apesar de eu ter predisposição hereditária, eu tive uma gestação gemelar que foi um acidente genético. Então, que um espermatozoide fecunda um óvulo e eles entram ali onde eles têm que entrar e eles se dividem em 2. Só que nessa divisão, geralmente, forma-se 2 bolsas gestacionais. No nosso caso, provavelmente elas se dividiram tarde demais, assim. Então, só formou uma... Nossa, eu dei uma cuspida aqui, não sei se apareceu aí pra vocês me desculpem. Por isso que é importante distanciamento social, 1,5 metro, porque a gente cospe, né? Muito. Enfim, então elas estavam dentro da mesma placenta e dentro da mesma bolsa gestacional. E isso por si só já tornou a nossa gestação uma gestação de altíssimo risco. Sabíamos disso desde o começo, né? No primeiro ultrassom, o médico ultrassonografista já falou pra gente que eram gêmeos idênticos e que estavam na mesma bolsa, que era um tipo de gestação mais rara, mas para que a gente conversasse com a obstetra. De fato, fui na obstetra, né, mostramos os exames e tudo mais, e ela já mostrou uma preocupação ali, de fato, né, estatisticamente 1% das gestações gemelares são desse tipo. A maior parte desse tipo de gestação nem chega a 12 semanas, acontece um aborto espontâneo. Então, a gente sempre soube, mas estava tudo caminhando muito bem, muito bem. A minha saúde estava muito boa, todos os exames dentro da normalidade, do esperado, né? O meu ganho de peso durante a gestação, o crescimento da placenta, o crescimento das meninas, estava tudo caminhando muito bem, né? E a gente até conversava, falava... Nossa, impressionante, né? É um tipo de gestação bem arriscada. Eu com 39 anos de idade, eu tenho asma. Então, assim, tinha muitos fatores de risco envolvidos ali, né? Mas as coisas estavam caminhando muito bem. Elas ganhando peso, do tanto que tinha que ganhar, crescendo o tanto que tinha que crescer,
bem espertinhas dentro da barriga crescendo, tava tudo, né? Eu quase não tive enjoo, indisposição, tive uma situação ou outra, né, de um enjoo mais insistente, mas consegui tocar minha vida normal, praticamente, assim, teve um dia ou outro que eu precisei não trabalhar para ficar mais repousando, mas mesmo assim, o pior problema que eu tive na gestação mesmo foram minhas crises de asma, mas que também foram contornadas, fui bem assessorada, bem assistida em todas as crises e estava tudo caminhando bem. Depois que a gente completou o primeiro trimestre, eu senti um alívio, assim, eu parei de sentir aquele medo que eu sentia constantemente na gravidez, porque eu tinha medo que acontecesse alguma intercorrência nesse primeiro trimestre, né? E porque é o que dizem por aí, passou do segundo trimestre e foi, já era, deu tudo certo. E aí eu comecei a ficar mais calma depois do segundo trimestre, nós começamos a planejar as coisas mais práticas, mais concretas, né? Então, licença maternidade, reserva de dinheiro, as coisas mais práticas, mais cotidianas, né? Começamos a comprar as coisas das meninas, compramos um berço, era um berço de gêmeas, compramos o berço, compramos roupa, compramos carrinho de bebê, compramos bebê conforto. Nós compramos tudo. Tava faltando, assim, fralda, um pouco mais de roupa, mas de grosso, assim, elas já tinham praticamente tudo. A gente já foi comprando e se organizando para já ir pagando, para já ir pondo no lugar certo, para a coisa ir funcionando, né? É uma gravidez, passou do primeiro trimestre, a gente se entregou aí para esse sonho. Até que chegou o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Quando eu estava com 21 semanas, fomos fazer o ultrassom. Esse ultrassom foi o primeiro de todos que eu fiz, e eu fazia ultrassom a cada 15 dias por conta da especificidade da gravidez, então era quinzenal o ultrassom. Esse ultrassom em específico da 21ª semana foi o ultrassom que eu saí de casa mais calma de todos. Eu sempre ia fazer ultrassom muito nervosa, muito com medo, né? Daí eu falava pro Pedro, se chegar lá e tiver acontecendo alguma coisa com elas, ainda mais ultrassom morfológico, né? Que a gente fica bem perturbada, tem bastante medo, bastante receio do que vai encontrar lá. Então, todas as vezes que a gente foi fazer ultrassom, eu fui muito assustada, fui com muito medo. Nesse dia em específico, eu fui muito tranquila, né? A gente foi conversando no caminho, que saudade das meninas, nós vamos ver as meninas. No ultrassom anterior, elas estavam se mexendo bastante, pulando ali dentro da barriga e brincando. Não estavam brincando, né? Mas a gente interpreta como elas brincando. Então a gente tava muito nessa vibe, assim, né? Que saudade das meninas, nós vamos ver as meninas, que delícia, né? E aí, quando nós chegamos para fazer o ultrassom, o médico começou a examinar e aí nós já percebemos uma atitude estranha dele, assim. Ele ficou mais quieto, ele não falava nada, ele mexia, né, bastante ali com o negocinho do ultrassom. E como a gente fazia toda quinzena com o mesmo médico, você vai pegando o jeitinho ali do médico, né? E aí ele tava estranho, ficou um clima assim. E aí eu perguntei pra ele, falei, o que foi? Tá tudo bem? E aí ele largou o equipamento, assim, tirou de cima da minha barriga, né? Olhou pra mim e falou, não tá tudo bem. Uma das meninas tá morta. Ele não falou assim, na verdade. Ele falou, uma das meninas tá sem batimento cardíaco. E a hora que ele falou isso, o chão abriu, né? Assim, a gente não sabia o que pensar, o que fazer. A gente ficou muito, muito assustado. O próprio médico, né, falou, olha, eu não sei a conduta nessa situação. Eu nunca vi isso acontecer, nunca acompanhei uma gestação desse tipo, nunca vi esse tipo de intercorrência, então eu vou já entregar o laudo agora para vocês, quero que vocês vão à obstetra para ela avaliar, para ela dizer qual que é a conduta daqui para frente, né? Aí em seguida ele foi fazer o exame da outra bebê
da Clarice, né? A primeira que morreu foi a Catarina. E aí ele foi fazer o exame morfológico da Clarice, então o exame morfológico é demorado, e assim, eu deitada ali na maca, parecia que eu tava sendo esmagada, assim, sabe? Porque eu queria sair de lá, eu queria levantar dali, respirar, sair correndo, nem sei o que eu queria fazer, mas eu queria sair dali. Mas ele precisava ver a outra bebê, né? Não tinha jeito. Então, claro, ele foi super cuidadoso, super gentil, né, amoroso, respeitoso. E eu olhava pro Pedro assim, eu conseguia sentir o quanto ele tava gelado, sabe? Aí ele fez o ultrassom da Clarice, a Clarice estava ótima, tava com o tamanho normal, tava com peso, tava com bom batimento cardíaco, ela tava em perfeitas condições. Ele fez o ultrassom ali mais rápido que ele pôde fazer, pediu pra gente esperar. E eu nem lembro direito, assim. Eu lembro que a gente foi que eu escrevi para obstetra, a gente foi direto pro consultório dela, para ela avaliar o ultrassom. Eu lembro o que aconteceu, mas eu não lembro como que eu cheguei na obstetra. É um apagão, assim, né? A gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, mas como foi esse processo eu já não lembro mais. E aí a gente foi na obstetra, a obstetra falou que era uma coisa possível de acontecer nesse tipo de gestação, então que era pra gente então passar a fazer o ultrassom semanal, acompanhar mais de perto, que ela ia discutir com alguns colegas para ver quais possibilidades existiam dentro desse cenário. Não dava para fazer nenhuma cirurgia, nenhuma intervenção, porque, né, como eu expliquei para vocês, elas estavam dentro da mesma placenta e dentro da mesma bolsa, então é impossível fazer uma intervenção sem prejudicar a bebê que estava viva, né, a Clarice. Não tinha o que fazer, não tinha, era esperar mesmo, e foi um dia horroroso. A gente voltou para casa, avisou para a família, todo mundo ficou muito desesperado, muito triste, muito solidário também a nós, né? E aí nesse dia a gente quis ficar sozinho, eu e o Pedro. Ficamos lá chorando, lambendo nossas feridas, tentando imaginar onde a gente ia encontrar força para continuar, né? Porque a gente estava vivendo o luto de uma bebê que tinha morrido e ao mesmo tempo com uma missão gigante de se manter firme, se manter forte para preservar a outra bebê, né? E que absurdo de sentimento esse de se enfrentar. É assim, tipo, chora, mas não chora muito, né? Sofre, mas não sofre muito, porque você vai prejudicar a outra bebê, mas poxa, mas a primeira morreu, nós éramos pais de gêmeos e a gente não é mais, a gente vai ser o que agora? Então, foi um dia muito, muito difícil pra gente. E depois a gente foi devagar, né? Lidando com a situação, aprendendo a lidar com ela, se despedindo da Catarina e fazendo, né? Perdemos ali o rumo uns dias, depois voltamos a fazer o que era necessário para o conforto da Clarice, para o bem-estar da Clarice. E aí, ultrassom toda semana, exame, e fomos numa clínica especializada em gestação de alto risco. Outra hora eu gravo um vídeo para vocês falando sobre essa consulta, foi um show de horror. Então, nesse inteirinho ainda tivemos que lidar com violência obstétrica, tivemos que lidar com muita coisa muito difícil, assim, muito complicada. Mas a Clarice estava indo bem, né? Crescendo, se desenvolvendo, as coisas estavam tudo ali estáveis. É claro que um pouco aquém do que a idade gestacional dela exigia, mas nada também ainda muito fora do necessário, né?
Até que no ultrassom da semana 25, e a situação era a seguinte: ultrassom toda semana, a gente ia avaliar toda semana qual era a situação da Clarice. E avaliar se valia mais a pena mantê-la dentro da barriga ou fazer o parto, né? Então, cada semana isso ia ser avaliado, se ela teria mais chances fora da barriga ou dentro da barriga. Até que no ultrassom de 25 semanas, a gente fez um Doppler e aí identificou uma alteração importante no Doppler. Que eu não vou entrar em detalhe, porque, enfim, talvez uma hora eu faça um vídeo falando desses detalhes, mas não é muito o que importa hoje aqui pra gente. E a partir daquela alteração que deu no exame da Clarice, a gente então soube que ela não ia conseguir. Ela não ia sobreviver. Resumidamente, ela estava privilegiando, ela parou de receber nutrientes e oxigênio suficiente para se desenvolver, e ela estava centralizando o pouco que ela recebia para o cérebro e para o coração, que são as áreas nobres. Então é como se ela estivesse vivendo por máquina, mas ela não estava mais se desenvolvendo, ela parou de se desenvolver. E não tinha mais chance. Ao mesmo tempo que não tinha mais chance, não tinha nada para fazer, né? Não podia tirar ela, porque aqui no Brasil isso é considerado o aborto, e aborto no Brasil não é legalizado. Então não tinha o que esperar, não tinha o que fazer, a não ser esperar. E aí foram mais 3 semanas esperando a Clarice morrer, sabendo que ela ia morrer. Com a Catarina morta já. E aí tudo perdeu sentido, né? Porque aquela barriga de grávida, as coisas que nós tínhamos comprado para elas, nós devolvemos tudo. Conseguimos devolver, menos as roupinhas. E aí foi assim, passamos 3 semanas sabendo que a Clarice ia embora. Ela estava viva, o coração dela batia, ela até cresceu mais um pouquinho depois disso, mas nada que garantisse que ela ficasse bem, né? Nesse inteirinho a gente mudou de casa, talvez tenha sido um surto, a gente ainda tá diagnosticando se foi um surto ou não. Mas eu sei que daí a gente mudou aqui para essa casa e eu me tranquei dentro de casa, não saía nem na porta, só saía para ir fazer os exames, para ir em consultas e tal, bem rapidinho assim, porque eu não queria que os vizinhos me vissem, né? Eu já tava de 7 meses de gestação, então minha barriga não dá para disfarçar, era uma barriga de grávida mesmo, e eu não queria que as pessoas me perguntassem, porque eu não queria ter que explicar o que estava acontecendo. Então, fiquei aqui recolhidinha dentro de casa, né? E eu e o Pedro aqui esperando. Hoje a gente olha para tudo isso, né? Os 2 últimos meses da gestação foram muito, muito difíceis, muito doloridos, mas a gente olha para isso como foi uma oportunidade que a gente teve. Eu não acho que a gente aprende nada com perda de filho, eu não acho que a gente... a questão não é... A gente não tá aqui só para aprender, a gente vive experiências que são doloridas, que são difíceis, e dentro dessas experiências existem várias possibilidades. E o fato de ter sido tão demorado esse processo, né, entre a morte de uma bebê e a morte da outra, a gente pôde ser acolhido por pessoas muito competentes, muito amorosas. Nesse inteirinho a gente começou a conversar com uma doula e a gente foi trabalhando todo esse processo, né, do luto, do parto. Foi assustador, porque quando tudo começou a acontecer, eu soube que eu ia ter que fazer um parto normal.
E eu sempre tive medo de parto, sempre tive medo de parto. E aí eu ter que fazer um parto normal de 2 filhas mortas, pra mim era um negócio assim, tipo, meu, por que estão fazendo isso comigo, sabe? Mas nesse processo, né, nós tivemos aí 2 meses praticamente. A Catarina morreu no dia 14 de abril e o parto delas foi no dia 4 de junho. Então foram quase 2 meses. A gente se abriu para essa possibilidade, né, de ter um parto decente, de conhecer nossas filhas, de pegar elas no colo, de ter um processo de despedida delas, de fazer uma caixinha de memória para elas, de colocar elas na nossa vida mesmo, né? Então, foi um processo muito dolorido, muito difícil, mas que a gente conseguiu, por qualquer razão que seja, pelo apoio que nós tivemos, pelo tempo que nós tivemos, a gente conseguiu dar um sentido para toda essa vivência e dar um sentido sob o aspecto de, assim, viver com dignidade isso, né? Porque continua não tendo sentido, né, na nossa cabeça, assim. Nós perdemos nossas 2 filhas, tipo, não tem explicação plausível para isso. Claro, do ponto de vista médico, tem, mas emocionalmente não tem. É aprender a viver com isso, é aprender a viver com essa dor, né? Mas a gente conseguiu viver isso de uma forma digna, de uma forma bonita, de uma forma que a gente fizesse tudo junto. A gente passou por tudo isso muito junto. E no fim das contas, né, depois do parto, e tinha um monte de hipótese diagnóstica, mas não tinha um diagnóstico preciso para o que estava acontecendo com elas. Depois do parto que nós soubemos, que os médicos conseguiram identificar. Então, o que aconteceu? Lá, né, lembra que eu falei no começo do vídeo que elas estavam dentro da mesma placenta e dentro da mesma bolsa. Quando os bebês estão assim, elas começaram a crescer e elas começaram a se mexer ali dentro da bolsa, né? Os cordões intrauterinos delas se enroscaram, fizeram um novelho, assim, tipo um nó bizarro. E este nó impediu que chegasse nutrição e oxigênio suficiente para que elas continuassem se desenvolvendo. Então, é uma coisa muito estúpida, né? Você pensar, tipo, meu, foi um nó, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma intercorrência comum neste tipo de gestação gemelar, né? Então, claro, a gente sabe o que aconteceu, a gente entende, não há o que fazer, não teve o que fazer, nós fomos bem assistidos, fomos bem cuidados, fizemos tudo que estava ao nosso alcance para poder preservar a vida das meninas, mas é uma questão biológica ali, genética, não teve como ninguém interferir naquilo, né? Mas emocionalmente nunca vai fazer sentido. Emocionalmente a gente perdeu as nossas filhas, a gente vai lamber a ferida disso para sempre e aprender a viver com essa dor, né? Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, a gente vai aprender a viver com essa dor, mas ela tá aí, tá dentro da gente. Esse vídeo já ficou muito longo, eu vou cortar e aí eu vou fazer um vídeo falando o relato do parto, né? Eu tive sim um parto normal, das 2, elas nasceram de parto normal, e tem muita coisa que eu queria compartilhar a respeito do parto e tudo mais, né? Então, fiquem com esse primeiro vídeo aqui, contando um pouco do que aconteceu mesmo com as meninas, e eu vou fazer uma segunda parte para contar, a segunda parte do rolê, tá bom? Um beijo!